Boa noite. O que eu tenho para trazer para vocês é mais para mim. Essa mensagem foi mais para mim, né? Porque eu tenho resistido muito em muitas coisas diante de Deus, né? Tenho resistido muito. Então, eu quero trazer para vocês uma reflexão lá em Jeremias 18, de 1 a 6. Vai parecer, irmãos, uma mensagem bem óbvia, porque a gente ouve falar muito desses versículos, mas eu aprendi na minha vida que o óbvio tem que ser sempre lembrado, né? Porque no corre-corre da nossa vida, a gente esquece do óbvio. Eu não sei quantos de vocês, mas eu geralmente estou aqui, quando eu estou no dia a dia, eu me lembro, gente, por que eu não pensei nisso? Por que eu não fiz isso? As coisas óbvias a gente precisa sempre relembrar, porque a gente tem a tendência a esquecer. Então, eu quero ler com vocês Jeremias de 1 a 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Jeremias estava numa fase muito difícil, né? Jeremias era um profeta e ele estava numa fase onde a nação de Judá ela estava virando as costas para Deus, né? Seguindo falsos profetas, adorando ídolos, ao invés de adorar a Deus. Então, Jeremias foi confrontado com a missão de pregar o arrependimento à nação rebelde de Israel, que era, além de rebelde, era apóstata. Então, mas era necessário antes que o Senhor capacitasse Jeremias, né? Lhe ensinasse uma lição. E assim o Senhor o levou à olaria. Nessa parábola, a gente tem objetos que têm um significado muito importante. E é isso que nós já vimos aqui essa noite, né? 3 verdades sobre o vaso na mão do oleiro. A primeira verdade é que Deus é o oleiro. Eu acho que isso ninguém tem dúvidas, né? Deus é o oleiro. E nossas vidas estão entregues na mão dele. Percebam que as nossas vidas não está entregue a nenhuma força qualquer, e nem muito menos aquela coisa que as pessoas dizem do acaso, de um destino. Não, as nossas vidas ela está entregue nas mãos de um Deus todo-poderoso. E esse Deus não é apenas o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Ele tem uma preocupação pessoal, né, com as nossas vidas, com a vida dos seus filhos. É o que nos mostra lá em Isaías 64. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Assim como o oleiro, Deus tem um plano para cada pessoa, para cada pedaço de barro. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus olha para a gente e não vê a Rose pecadora. Deus olha para mim e vê aquilo que Ele criou, a criação dEle. E em Gênesis lá diz para a gente que quando Deus criou o homem, Ele disse que era bom.
né? A nossa essência é pecadora, mas a criação de Deus, toda a criação de Deus é boa, né? Então, Deus olha para a gente da forma completa que Ele criou. Ele não olha, Ele não gosta do nosso pecado, mas Ele nos ama. Ele olha, né, até o final, o que Ele nos fez, e podemos comprovar isso lá em Filipenses 6, que diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a obra, o aperfeiçoa até o dia de Jesus Cristo. Deus começou a obra em nós e Ele vai aperfeiçoar até o dia, né? E além de Deus ser o nosso Pai, estar no controle de nossas vidas, Deus tem um plano para cada um de nós. Mas Ele também tem o poder de realizar esse plano. E não adianta a gente correr. Não adianta a gente resistir, né? O plano de Deus nas nossas vidas será cumprido, né? E além disso tudo, além dele ser o poder, né? O Todo-Poderoso, nosso Criador, o nosso Pai, estabelecer um plano para a nossa vida, executar esse plano, Deus tem paciência. Ele sabe, como olheiro, que trabalhar o barro tem que ser aos poucos, não pode ser de forma rígida e com velocidade, né? E ele sabe que leva um tempo para poder formar um vaso precioso, né? E a gente tem os exemplos na Bíblia da vida de Abraão, José, Davi, os discípulos, Paulo. Todos eles, Deus levou muito tempo trabalhando nessas vidas, né? Eles não foram Abraão, José, Davi, Paulo, de uma hora para outra, né? Eles não foram esses personagens, né? Esses homens tão fortes de uma hora para outra. Deus trabalhou na vida de cada um ao longo dos anos, né? A segunda verdade que a gente pode tirar desse versículo é que o homem é o barro, nós somos o barro, né? O Salmo 103, ele nos traz, versículo 14, ele mostra para a gente a nossa composição. Porque ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, também aponta isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Se os irmãos pensarem bem, o que é o barro, né? A argila? É uma mistura de pó com água, né? Uma mistura que em si mesmo não tem valor nenhum, né? Entretanto, essa mistura ela tem algumas qualidades, como, por exemplo, a argila, ela rende. Não sei se os irmãos têm essa noção, né? O oleiro pega um pedacinho de argila e transforma num vaso grande, né? Outra característica também, uma qualidade do barro, é que a argila cede nas mãos do oleiro, à medida que vai sendo trabalhada, né? E aí, cedendo nas mãos do oleiro, ela vai podendo se tornar algo de grande valor, né? Mas tem um defeito. O barro tem um defeito, que é perigosíssimo, muito perigoso. O barro pode não ceder ao toque do olheiro. Ele pode quebrar. Ele pode resistir. Ele pode desobedecer. E isso impede a obra do olheiro na vida da gente e do barro, né? A terceira verdade nesse versículo é que a vida é a roda. Os irmãos têm noção do que eu estou falando, do mecanismo que é essa construção de um vaso?
É uma engrenagem que tem uma roda e a pessoa, né, o olheiro, ele fica controlando ali embaixo a velocidade do que essa roda gira. E, à medida que a roda vai girando, ele vai moldando o barro, né? Jogando água para amadurecer, para amolecer, e vai moldando, né? Então, percebam que, nesse mecanismo, a velocidade da roda ela é controlada pelo olheiro, né? Quantas vezes a gente fica aí correndo, como diz o ditado, que nem cachorro atrás do rabo, né? Correndo, 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 correndo. E nos tempos atuais, quanto mais o tempo passa e a gente está mais querendo ter velocidade, otimizar o tempo, né? Mas quem dirige, né, a velocidade dessa engrenagem é o olheiro. Ele controla a pressão e a força, né? E aí nós temos 3 fatores extremamente importantes nesse mecanismo para a formação desse vaso. Quais são? A velocidade da roda, a pressão aplicada pelas mãos do olheiro. Ali, irmãos, olha. Deixa eu chegar aqui perto. Esse mecanismo aqui, ele está centrado numa esfera de madeira, né? E tem uma engrenagem que faz ela rodar, né? Então, assim, a velocidade da roda, a pressão da aplicação, né, da pressão aplicada pelo olheiro nas mãos pelo olheiro no barro, né, e a resistência do barro. Esses três fatores, eles são importantes para que esse vaso seja feito. E aí a gente vê que nossas vidas, elas são controladas e organizadas por Deus, né? Deus controla a nossa vida e organiza as circunstâncias. Ou seja, Ele gira a roda, né? Ele controla a nossa vida, tudo que acontece nela, e Ele também controla a velocidade com que as coisas acontecem nas nossas vidas, né? Por isso, né, a gente não precisa ou não deve, né, viver ansiosos, né, porque nosso tempo é bem diferente do tempo de Deus. E a principal importância dessa roda não é o seu tamanho, mas sim o seu centro. Essa roda, ela tem que estar equilibrada no centro, para que o vaso seja feito, seja burinado, vamos dizer assim. E essa deve ser a principal preocupação de nossas vidas, é estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é Jesus Cristo. É Ele que nos guia, é Ele que é o nosso exemplo, é Ele que comanda as nossas vidas, né? Então, para finalizar, e os irmãos desculpem, porque eu não sou uma pessoa que consigo pegar um tema e estender, né? Acho que a minha profissão me faz ser mais direta possível, né? Então, eu queria ler de novo com vocês e queria que o irmão projetasse aí, novamente, o versículo 4 do capítulo de Jeremias 18. Ele diz assim, eu vou ler, mas é bom projetar, né? Ele diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu
bem aos olhos do olheiro fazer. Lembram vocês que eu iniciei dizendo que Jeremias tinha uma missão de trazer o povo de Judá, né, de volta a Deus, né? E aí o Senhor foi lá para Jeremias, vem cá, nós vamos assistir ali uma live rapidinho, né, para você aprender umas coisinhas importantes, né? Jeremias viu que o vaso de barro estava quebrado, assim como ele podia ver que a nação de Judá também estava quebrada, porque era uma nação rebelde e inflexível. Mas essa não era a lição que Jeremias precisava aprender. O que ele precisava aprender é que o olheiro não jogou o vaso fora, ele fez de novo. E assim é Deus nas nossas vidas. Ele não nos joga fora, Ele nos faz sempre e sempre. Ele nos renova a cada manhã, a cada dia. E é dessa forma que Ele pode fazer por mim, por você, por todos. E à medida que eu fui, né, lendo esses versículos de Jeremias e pensando, né, eu me fiz uma pergunta e deixo ela para vocês, né? Por que hoje não deixar que Deus, o grande olheiro, faça o que Ele quer por você? O que me impede? O que eu coloco como barreira para que Deus não trabalhe em mim, né? Nessa circunstância, eu tenho colocado resistência a estar aqui, trazer a palavra, né? Eu acho que eu cumpro o ID de Deus de outras formas, mas não é só isso que Ele quer de mim, né? O Senhor quer muito de nós, Ele quer muito de nós, né? E aí eu deixo com vocês essa palavra. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos. Eu principalmente te agradeço, Senhor, porque o Senhor cuidou de mim durante essa semana e o Senhor cuidou do meu coração também, para que eu estivesse aqui. Senhor, obrigada por essa palavra que o Senhor me pediu para trazer aqui, que ela trabalhe no meu coração, Senhor. Que ela trabalhe no meu coração. E de igual forma, Senhor, que ela trabalhe, Senhor, naqueles que estão ouvindo, naqueles que querem, Senhor, fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade, mas resistem, Senhor, por diversos motivos. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas, vem de encontro, Senhor, às nossas muralhas, derruba, Senhor, cada uma delas, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tu quer o melhor para nós, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos também por essa igreja que nos acolhe e que também, Senhor, que o Senhor nos usa, Senhor, para que nós possamos aprender. Te peço pelo nosso pastor, o anjo que Tu separaste para nos guiar, para nos aconselhar, Senhor. Esteja com ele agora onde quer que ele esteja. Dê uma semana de descanso, Senhor. Dê uma semana de paz e tranquilidade. E que ele possa, Senhor, voltar para nós com novas ideias, com renovo vindo de Ti. Leva-nos de volta para casa, Senhor, na Tua santa paz. Em nome de Jesus eu te oro. Amém.